Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje quem escolheu a música foi a minha esposa. Ela gosta muito dessa música, da letra dela. Então escute, deixe essa música falar com você. Talvez você esteja precisando ouvir a letra dessa música. Talvez a sua história seja parecida com a história da pessoa que compôs essa música. Jesus é aquele que muda a nossa história, a minha história e a sua história. Esse amor perfeito. Amém? Então escuta essa música, assiste esse vídeo que eu mandei no YouTube e deixa Deus falar com você. Amém? Hoje estamos no dia 297 do projeto Bíblia para Iniciantes e fechando aqui o último capítulo do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele já falou bastante sobre essa questão de ressurreição, nessa época aqui do feriado de finados. Importante que nós tenhamos o real discernimento e entendimento daqueles que morreram do corpo terreno e estão dormindo. Os que morreram nesse corpo terreno estão dormindo. É como um piscar de olhos. É importante que tenhamos esse entendimento para que não caiamos em ciladas de alguns enganos que são pregados por aí. Então, quem morreu está dormindo como um piscar de olhos, esperando para acordar, de preferência num lugar maravilhoso, como eu espero acordar, ou ser arrebatado, se Jesus voltar antes. Amém? E no capítulo 16, Paulo está fechando essa carta e dando algumas recomendações para aquela igreja de Corinto. Tá? Então, no versículo 1, ele disse: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então, ele pediu, porque naquela época Jerusalém estava passando por um momento muito difícil de fome. Jerusalém estava realmente bem aquém de outras cidades que tinham prosperidade, como Corinto, como a Galácia. Então, nessa comunhão da igreja, ele pediu que fossem ofertadas, que fossem feitas ofertas em favor dos santos, em favor da igreja. Santos, quando a palavra santo, muitas vezes utilizada muito erradamente, a palavra santo são pessoas que são separadas para, para o amor de Deus, separadas para um propósito de Deus. Eu e você, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós somos santos, nós nos santificamos diariamente, ou seja, nos separamos das coisas do mundo. E essa palavra que ele usa aqui, a coleta em favor dos santos. Por quê? Porque são pessoas que decidiram se abster dos prazeres mundanos e optaram pelos prazeres eternos, os prazeres de agradar a Deus, da vontade de Deus. E eu que já vivi no mundo e estou vivendo agora essa fase, com essa separação, eu posso garantir para você, é muito melhor. É um prazer que é muito mais intenso, que traz muito mais propósito, que traz muita mais alegria, paz. Amém? Então, Paulo tem esse cuidado com os santos, com as pessoas da igreja que estavam passando por dificuldades lá em Jerusalém. Amém? E Corinto e a Galácia eram cidades mais prósperas.
E ele falou: separa conforme a sua prosperidade, ou conforme o seu coração, para que esse dinheiro pudesse fazer a diferença também na vida das pessoas que estavam passando dificuldade em Jerusalém. E ele continua: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que também eu vá, eles irão comigo. Então, essas cartas seriam enviadas, essas ofertas seriam enviadas por meio de cartas, por meio de pessoas que eles mesmos aprovassem. E se ele tivesse condição, se Deus permitisse, o próprio Paulo estaria indo com essas pessoas para levar essas cartas de ofertas, essas ofertas. E ele continua: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então ele estava realmente pensando em ficar mais tempo em Éfeso, né, até o Pentecostes, porque uma porta grande de trabalho se abriu para ele. E quando ele fala trabalho, aqui ele está falando do trabalho apostólico dele, do trabalho de semear a palavra, de, de levar o evangelho, as boas novas para as pessoas. E ele continua: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Então ele tendo o cuidado aqui de recomendar Timóteo, porque ele conhecia o trabalho de Timóteo, reconhecia que Timóteo estava fazendo a obra com zelo, com dedicação, assim como ele mesmo, e ele recomendando que as pessoas ali o recebessem bem. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Então a vontade de Paulo era que Apolo fosse ter com eles, mas Apolo não desejava nesse momento. Então Paulo também respeita, não era nada imposto, não era nada obrigatório. Paulo tinha essa sabedoria de trazer a palavra de Deus, de trazer a vontade de Deus e a própria vontade dele, e ele sempre diferenciando: ó, a minha vontade era que ele fosse, mas ele não quer ir agora. Então, quando tiver uma boa oportunidade, ele irá ter convosco. Amém? Então, que eu e você tenhamos essa sabedoria de Paulo, que tenhamos esse coração de Paulo, né? O próprio Paulo fala: sejam meus imitadores, sejam meus imitadores como eu também sou imitador de Cristo. Que eu e você possamos imitar a Paulo, possamos imitar a Cristo e que possamos também ser referências para pessoas, referência de sabedoria, de atitude, de coração. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe. E amanhã, ou no próximo dia que eu gravar aqui, fechamos esse livro da primeira carta aos Coríntios. E aí devemos entrar já na segunda carta aos Coríntios. Amém? Então, um beijo no coração, um dia maravilhoso. Que Deus abençoe você.